Seja muito bem-vindo, batera! Aqui quem fala é o professor João Apolinário e hoje nós estamos aqui para aprender sobre a aula 2. Na verdade é a sacada, né? Eu sempre confundo esse nome de aula com sacada. Porque assim, sacadas são coisas rápidas, coisas fáceis de se aplicar. Uma aula mesmo, geralmente ela é profunda. Então o que acontece? Quando você vai, por exemplo, sei lá, você vai jogar bola. Você vai numa aula de futebol. Tem fundamentos importantes. Fundamentos importantes geralmente é fora do contexto que a gente está. São coisas que vão fechar com processos. Então, por exemplo, você entra numa aula de futebol e o cara fala: hoje nós vamos fazer aulas de passes. Então você vai ter passe naquela aula. Início, meio e fim, passe. Não vai ter nada de jogo, não vai ter nada de aplicação, não vai ter chapéuzinho, não vai ter cruzamento, não vai ter drible. É aula de passes. Então você vai ver do início ao fim como funciona um passe, o que é um passe e para que é um passe. Eu tenho que explicar isso porque eu sei que você vai entender. Porque é assim que funcionam as sacadas aqui, pelo menos no meu canal no YouTube. Eu não vou ficar passando uma coisa complexa para depois você falar: meu Deus, o João explicou um monte de coisa e eu não entendi bosta nenhuma. Aqui o foco é você aprender processos, entender como funciona para depois, quando você for estudar ou quiser fazer uma aula particular, você vai entender aquele detalhe que o professor explicou no meio daquele monte de coisa que ele passou ali. Passou virada, passou pegada, passou grip, passou um monte de coisa e no final você só ficou na porta do bar, não pegou nada. Então vamos lá, hoje nós vamos falar, na verdade hoje nós não, né? Hoje eu vou explicar um pouquinho para você o que eu acho sobre as grips, as pegadas da bateria. Então vamos lá. A pegada da bateria ela é o seguinte: se não fosse ela, não existiria o princípio básico da bateria. Por quê? Seria uma coisa bem estranha, né? Todo mundo fazendo a mesma coisa, ninguém ia saber o que é, não ia ter um padrão. Então a grip nada mais é do que um fundamento de algum lugar. Quando você pega coisas importantes da bateria, como solos, rudimentos, transições, condução, você percebe tudo aquilo. Para tudo aquilo existe uma abordagem. Geralmente você vai tocar na condução, a sua mão não vai ficar o tempo inteiro aqui, ó. Isso também influencia em muitas outras coisas, porque às vezes a bateria do cara tá assim, toda baixa, toda linear. E existem outras baterias que elas estão altas, é prato pra lá, prato pra cá, tambor aqui, outro tambor aqui, outro tambor aqui, tipo aquela bateria do Eloy Casagrande. Tem peça pra tudo quanto é lado. Mas no final você olha e fala: meu Deus, como que esse cara toca? Ele estudou fundamentos, ele estudou grips, ele sabe o que ele está fazendo. Então ali para ele, parece que ele só está batendo nos tambores. Mas você vê que ele é rápido e ele é preciso naquilo que ele precisa reproduzir, naquele som que ele precisa tirar. Então para ele é fácil, ele entendeu os fragmentos da parada até tocar com naturalidade, que é o que todo mundo acha. Todo mundo toca com naturalidade. Isso é uma conversa fiada. Mas vamos lá. As grips são importantes porque elas te ajudam a ter segurança na hora do play. Se você está tocando de um jeito e você precisa mudar o seu corpo para um lugar diferente, você não vai precisar mudar o seu corpo todo. O seu corpo, de tanto estudo, ele vai funcionar de forma prática. Então aqui você está tocando. Quando você mudar de direção, o seu corpo vai mudar de postura, porque você estudou fundamentos lá atrás, e teve momentos de repetição e aquilo ali se tornou uma coisa melhor. Na hora que você for tocar para o lado, o seu corpo vai mudar a postura. Você vai mudar o seu posicionamento. São coisas que parecem naturais depois de muitas vezes repetido. Eu me lembro quando eu comecei a estudar música, quando eu comecei a estudar principalmente os fundamentos da bateria, eu percebia que tinha muito detalhe, tinha muito requisito, tinha muita exigência, tinha que ter muito estudo. Então eu pensava: poxa vida, eu tenho que facilitar isso aqui para quem está me vendo. Então o que eu fiz?
Eu estudo e hoje eu transmito aqui algumas ideias que vão ajudar você a pensar quando você sentar de frente da bateria. Olhando aquilo ali, eu entendo que a grip ela tem várias funções. Primeiro, tocar bem. Segundo, é preciso estudar para você melhorar. E terceiro, existem diversas linhas de escolas que cada uma vai enfatizar uma postura um pouco diferente da outra. Por quê? Porque foram coisas que se tornaram culturais. Tal lugar seguiu tal tradição e funcionou bem. Tal lugar funcionou bem porque teve tal hábito. Então, quando você vai, por exemplo, estudar a Matched Grip, que é a pegada americana, o que acontece ali? Existe uma mistura de outros estudos que fizeram aquilo ali se tornar uma pegada mista. E o que é uma pegada mista? É uma pegada que é parte de uma coisa e parte de outra. Então vamos lá. Quando você pega e toca no estilo pegada americana, o que acontece? Você se postura dessa forma. O ponto principal, você vai fazer a pinça, apoiar os seus dedos e tocar o pad dessa forma. Fazendo isso, o que acontece? Quando você vê esses detalhes, você consegue se movimentar com facilidade, sem precisar levantar o seu braço. É só movimento de punho. Quando você faz esse movimento de punho, fica tudo muito mais fácil. Ó. Você não precisa ficar robotizado usando os seus braços. É só punho. Quando você vai para uma pegada um pouco mais clássica, por exemplo, a pegada francesa, você precisa entender o seguinte. Antes de você fazer esse movimento, você tem que pensar o seguinte. Eu estou tocando sentado ou estou tocando em pé? E se você estiver tocando em pé, o que está diante de você não pode estar preso. Porque na hora que você começar a andar vai ficar estranho. Então ele tem que ter uma base, assim como esse pad, que está diante de você para você tocar. E tem que ter um ambiente controlado para aquele som sair legal. Esse é o princípio da pegada francesa. Quando você vai para uma pegada um pouco mais... você tem que fazer mais som, você tem que fazer mais volume, e o som tem que ter mais corpo. Você tem que literalmente sentar a mão. O que acontece? Você vai partir para o movimento dos pulsos e o movimento dos braços. E aí o que acontece? Ó? Você vai fazer esse movimento que eu gosto de chamar de movimento de S, que é a técnica de Moeller. Quando você faz isso aqui, ó, o que acontece? Você não usa mais o seu pulso. Você pode usar o pulso, mas você abriu. Você não está mais com o braço colado aqui, ó. Você pode perceber que na pegada americana o braço está meio que coladinho. Na pegada francesa ele está mais colado. Só que na pegada alemã, você pode sentar o braço e controlar ao mesmo tempo. Porque é uma pegada mais aberta, ó. Você soltou os seus braços da sua lateral. Você tirou o braço daqui, ó, e fez esse movimento mais aberto. Quando você faz esse movimento mais aberto, querendo ou não, é um pouco semelhante aos sons o som de percussão. Quando você faz isso aqui, ó. Por isso que os percussionistas de samba, eles tocam com o braço um pouco mais aberto. Por quê? Porque ele consegue tirar o movimento lá das costas. Ele levanta o braço e senta a mão. E se ele quiser aliviar, ele usa só os dedos, os pulsos. Então a percussão, ela trabalha de várias formas. Trabalha com a mão aberta, trabalha com os braços abertos, gesticula com mais expressão. E também existem as outras variações, que por exemplo, quando você vê a pegada tradicional, o que acontece ali?
você muda toda essa percepção que a gente já viu e usa metade dela. Sim, você vai usar só metade dela. Por quê? Porque a baqueta ela vai mudar a direção. Você vai pegar ela dessa forma. Você vai passar ela pelo seu polegar e depois entre o dedo anelar e o médio. Passou a baqueta aqui, ó. O que acontece? Você vai segurar ela dessa forma. Agora você fecha aqui, como se fosse fazer um mexidão. Só que não é assim. Não é com a mão fechada. Você passa ela entre o segundo dedo e o terceiro dedo aqui, ó. Na verdade, ó, 1, 2, 3. Entre o terceiro e o quarto dedo você passa a baqueta. E também pega o dedão. Fechou, a outra mão vai para o modo básico. E aí o que acontece? Aqui, no final, você pode fazer essa movimentação aqui, ó, para reproduzir o som. E a outra mão você já sabe. Você percebeu que mudou praticamente o cérebro. Por quê? Aqui você vai ter que trabalhar de uma forma e aqui você vai trabalhar de outra. Então você pode controlar aqui, ó. A pegada tradicional nada mais é do que uma forma de você segurar a baqueta em pé. E o que acontecia? Segundo a história, boa parte disso funcionava muito bem porque você colocava a caixa na sua lateral, tanto tom quanto caixa, e andava. Quando você anda, você precisa ter mobilidade quando você toca. E tocando desse jeito fica estranho. Mas quando você muda para a técnica que eles usavam antigamente, a sua mão muda. Então essa é uma técnica que eu não gosto muito, mas tive que estudar. Então não é uma coisa que eu gosto de fazer, eu prefiro o clássico, o basicão, aquilo que funciona para qualquer um. Eu consigo ensinar uma criança, eu consigo ensinar um adulto da mesma forma. E fica prático, fica excelente. Quando você entende esses princípios básicos, o que acontece? A sua visão muda. Então, nós passamos aqui dentro desse vídeo rápido aqui por 3 escolas. Pegar a escola tradicional, a escola alemã, a escola francesa e a escola americana. Então, na verdade, não foram 3, né? Foram 4. Todas elas têm pensamentos. Todas elas têm ensinos. Essas coisas eu ensino dentro do meu curso, dentro da minha escola, dentro da estrutura, porque lá eu tenho espaço para explicar tintim por tintim para o batera conhecer. E tem também os exercícios importantes para ele crescer, evoluir. Então aqui é importante estudar. Se você for correr atrás de um professor local, busque saber disso, porque quando você toca, você não olha muito para a baqueta. E quando você, por exemplo, não é uma coisa que eu desejo para você, mas aconteceu comigo. Caso você se lesione, caso você se machuque, o que acontece? Você sabe estudar novamente, você sabe voltar e se recuperar para ter uma boa performance, ter um bom desenvolvimento. Se você fizer fisioterapia, algum tratamento pós-traumático, você tem uma boa recuperação, porque o seu corpo ele vai ter ferramentas, principalmente a sua mente vai ter ferramentas, técnicas, exercícios que vão te ajudar e não vão te influenciar mesmo machucado. Eu, no caso, infelizmente, eu me machuquei já. Eu tinha sofrido um acidente há uns anos atrás e quando eu passei pela recuperação, eu tive estudo, eu tive base para fazer todos esses tratamentos que foram importantes. Depois eu comecei a tocar com qualidade, voltando do zero.
Então minha cabeça foi trabalhada para isso. E é importante eu passar isso aqui para você, porque a gente não toca a bateria do nada. A gente precisa ter o corpo em dia para funcionar bem, para ter um som legal, para ter uma qualidade de vida e ter uma cabeça boa. Músico, querendo ou não, é um pouco de nerd. Se você não estuda e não sabe como, você precisa de um professor, você precisa de um orientador. Isso não é uma coisa que todo mundo precisa, é importante. Tem autodidatas para lá e para cá? Tem. Parabéns. Mas, se você é humano como eu e gosta de estudar, procure os melhores. Encontre os melhores e aí você vai ter mais confiança naquilo que você faz. Certo, batera? Essa foi a aula de hoje. Eu tenho que parar, viu dizendo. Essa foi a hashtag de hoje. Chegamos na dica 2 e a nossa caminhada está apenas começando. Essa jornada vai ajudar você a crescer, se você deseja evoluir, você deseja tocar com pegada e impactar o lugar onde você toca. É importante conhecer as ferramentas que vão te ajudar a crescer na bateria. Certo? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.